A pílula anticoncepcional é um dos medicamentos mais usados no mundo inteiro. Você acredita nisso? No mundo todo. Além de evitar uma gravidez, ainda pode proteger as mulheres contra algumas infecções e alguns tipos de câncer. Mas há ainda pelo menos outros 10 métodos anticoncepcionais disponíveis e que podem beneficiar a saúde e a qualidade de vida das mulheres. Como a gente entrou no mês das mulheres, elas estão ali no pedestal, elas estão, na realidade tinha que ser a todo dia, todo mês, toda hora, né? De verdade, elas aguentam muito a gente, vou te contar. E nós convidamos a ginecologista e obstetra Yasmine Bader, que já está aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceito o Obrigada, bom convite da dia. produção, bom dia. E a gente falar sobre essa pílula anticoncepcional e outros assuntos também. Seja bem-vinda. Obrigada. Já começo perguntando quais são os riscos e também benefícios dos anticoncepcionais hormonais. Pílula, tem o tal do DIU também, não é isso? Isso, Dispositivo intrauterino. Tem benefício nisso? tem. Na verdade, a paciente que deseja prevenir uma gestação, ela tem que ser avaliada pelo especialista para saber qual método ela pode usar. Nem todos os métodos estão disponíveis. Então, a gente tem que ver quais são as contraindicações para cada paciente. Vai depender da situação do corpo da paciente? Exatamente. Ela não pode dizer assim, minha amiga disse que é bom esse aqui, deu bem nela, não significa dizer A que gente ela vê vai. muito isso no nosso dia a dia do consultório. Não é receita de bolo. Então, o que é muito bom para sua vizinha pode ser muito ruim para você. Então, além de ser ruim, pode ser contraindicado, fazer mal para o seu organismo. O organismo que tem dentro de um tem no outro, mas eles são diferentes. Exatamente. E assim, o histórico da paciente é diferente, a história familiar da paciente é diferente. Então, assim, não tem uma idade para a paciente usar anticoncepcional. Tanto é que tem pacientes que a gente indica anticoncepcional e a paciente ainda é virgem. Então, não é para prevenir gravidez. O anticoncepcional, ele tem outros objetivos também. Geralmente a gente ouve, doutora Yasmine Bader, as pessoas dizerem assim, geralmente alguns pais, né, preocupados com a sua filha, quando ela menstrua, olha, você já tem que usar o anticoncepcional. Então a senhora está dizendo que até virgem ainda pode usar. É, porque assim, por exemplo, a gente tem meninas jovens de 12 anos, virgens, que nem têm pretensão de ter relação, mas têm um sangramento aumentado, sofrem com muitas cólicas menstruais. A mãe mesmo chega no consultório, doutora, essa menina está faltando aula. Quando ela menstrua todo mês, ela falta aula. E aí a gente pode ter benefícios de alguns hormônios para melhorar. Reduzir o fluxo menstrual, diminuir as cólicas e regularizar a menstruação dessa paciente. Interessante o que a senhora está colocando, porque a ideia que boa parte da sociedade tem do anticoncepcional é apenas para evitar filho. Isso. E não é assim. Não é assim. Às vezes a gente vê a mãe daquela adolescente preocupada. Se meu marido pegar esse anticoncepcional na bolsa da minha filha, falei, então mande ele vir aqui que eu vou explicar para ele que anticoncepcional não é só para evitar a gravidez. No caso da filha dele, é para outro motivo. Nesse caso que eu estou falando, paciente de, às vezes, de 12, 13 anos, muita cólica. E aí o anticoncepcional oral, que é a pílula nesse caso, que a gente só vai avaliar qual é a dose melhor para essa adolescente, vai ajudar ela a ter uma vida melhor. Cada anticoncepcional é diferente um do outro? É diferente. E tem muita... Tem muitas diferenças. A gente tem diferença de droga, de hormônio, e diferença de dosagem de hormônio. E aí vai mudar a diferença de como é que tem que ser tomado também. Tem anticoncepcionais que são tomados de 21 dias e para 7 dias, tem intervalo de 7 dias. Tem anticoncepcionais que são tomados de 24 dias e para 4 dias, dependendo da droga. Tem anticoncepcionais que não tem pausa, eles são tomados continuamente, acaba uma cartela, já emenda na outra cartela. E aí cada um desses tem uma indicação diferente. E somente a profissional, ginecologista, obstetra, no caso da senhora, pode orientar bem, correto? Exatamente. O que a senhora diz para aquela mãe, até aquela jovem também, que vai lá com aquele doutor, o tal do doutor Google. Ou o doutor Google, Patrick, ou, infelizmente, eu fui lá na farmácia e o balconista disse que esse daqui era ótimo para mim. E aí, doutor, eu estou há 20 dias sangrando. E aí? Falei, pois é, né? Que pena que aconteceu isso. Mas tem farmácia que tem o farmacêutico, a farmacêutica. É. Ainda assim, é melhor no médico. Ainda assim, sabe por quê, Patrick? Por exemplo, eu tenho algumas doenças que são hormônio dependentes. Por exemplo, câncer de mama.
Então, assim, a paciente ela vem, a gente vai solicitar os exames de rotina. Se for uma paciente que tem um potencial para uma doença hormônio dependente, um câncer de mama, é uma paciente que já tem uma mãe que tem um câncer de mama, tem uma história familiar, eu tenho que avaliar se essa paciente vai tomar um anticoncepcional que tem estrogênio, que já pode ser um risco relativo para ela, ou se eu vou passar só uma progesterona, que é outro tipo que não vai oferecer risco para essa paciente. O farmacêutico não vai saber isso. Só os exames, só a percepção da médica, do médico, que vão definir isso. Exatamente. Agora, doutora, a pílula é usada, como a gente está falando até agora, além de prevenir gravidez, para tratar alguns problemas como a endometriose? Exato. Porque a endometriose, na verdade, é uma inflamação. É aquele tecido de dentro do útero, que se chama endométrio, fora do útero, em outros locais. A gente tem endometriose intestinal, a gente tem endometriose em outros lugares. E essa doença causa muito desconforto. As pacientes, todo mês, no período menstrual, elas ficam literalmente acamadas mesmo. É muita dor, cólica intensa. Então, normalmente, essas pacientes, a gente tem que suprimir a menstruação, elas não vão menstruar. Então, o tratamento anticoncepcional que a gente usa nesses casos é aquele contínuo, onde a paciente não vai menstruar para que ela não sofra. E esse tratamento contínuo, prolongado, ele é para a vida toda, não? Então, a paciente, no caso da endometriose, ela vai fazer o tratamento por um período prolongado, um período longo, a não ser que seja uma paciente que tenha ainda o desejo de gestar, de engravidar, e aí a gente vai avaliar se ela tem condições de engravidar mesmo com esses focos de endometriose, o que dificulta muito a gravidez. Não, ela não se torna infértil, mas dificulta muito. Ou se ela vai passar por um procedimento cirúrgico, onde a gente vai remover esses focos para poder ela engravidar no futuro. Mas, a princípio, o tratamento é a longo prazo. E sendo a longo prazo, causa prejuízo à mulher? Não. As pessoas perguntam muito, doutora, mas eu tenho que menstruar, esse sangue tem que sair, é ruim esse sangue ficar preso. Minha avó diz que a gente tem que menstruar todo mês, a gente ouve isso todo dia. Na verdade, essa menstruação ela não é criada, esse sangue não é criado, ele não vai ficar acumulado. Então, não vai te fazer mal. E aí, o que pode acontecer com essas pacientes, seja por endometriose, ou sejam aquelas que, doutora, eu não gosto de menstruar, e a gente faz tratamento contínuo. Ou então, doutora, eu vou viajar para a praia, eu não quero menstruar, e a gente faz o tratamento contínuo. O que pode acontecer, se ficar muito tempo sem menstruar, é a gente ter o que a gente chama de spotting, que são aqueles escapezinhos, aqueles sangramentozinhos no meio da cartela. Então, isso pode acontecer com as pacientes que usam anticoncepcional por muito tempo. Agora, doutora, esse uso contínuo de pílula, tem mulher que já se acostumou com isso mesmo e usa de verdade, e muitas dizem assim, eu não consigo engravidar porque eu usei anos e anos anticoncepcionais. Pode acontecer? Não, isso é mito, já comprovado cientificamente. O que acontece, a pílula anticoncepcional oral, ele não influencia muito no teu ciclo. Tanto é verdade que tem pacientes que esquecem um dia e aí desregula, tu tá grávida. Tanto é que tem pacientes que ficam, por exemplo, trocam, né? Eu já ouviu aquele negócio, eu estava tomando remédio e eu engravidei. Na verdade, ela fez uma troca de anticoncepcional. E aí, nessa troca, você está desprotegida. Você demora até um mês para poder seu corpo se acostumar com essa medicação. Verdade. Então, isso é mito. Eu já li sobre essa situação também, que a senhora está colocando. A pessoa, poxa, eu estava usando o anticoncepcional, e aí engravidei, como é que pode? E na investigação, aconteceu Ela tinha isso. acabado de trocar. O que acontece, Patrick? A pessoa começa hoje o remédio, acha que amanhã está protegido. O teu corpo ele demora um tempo para poder assimilar. A gente pede pelo menos a primeira cartela de segurança. Mas os estudos dizem que até 7 dias você já está protegido. Bem, há algum risco indiscriminado para a mulher, do uso indiscriminado de pílulas anticoncepcionais para a mulher? Não. Na verdade, o anticoncepcional, já foi comprovado, ele reduz vários tipos de doença, como câncer de endométrio, câncer de ovário. Ele só tem que ser bem avaliado e bem indicado para saber se essa pessoa tem alguma contraindicação. Se ela tiver alguma contraindicação, é que eu devo avaliar. Aí a gente tem diversas contraindicações. Tabagista, porque é um fator de risco aumentado para ter um AVC, mulher ter um que infarto. Fuma. Exatamente, mulher que fuma.
As pacientes sedentárias, obesas, uma coisa que a gente vê muito no nosso consultório, doutora, eu não quero tomar porque eu li que anticoncepcional dá trombose. A gente já teve muita repercussão na mídia sobre trombose e anticoncepcional. Não é o anticoncepcional que causa trombose. A trombose associada, assim, o anticoncepcional associado a vários fatores, uma paciente obesa, tabagista, sedentária, não faz um exercício físico, aí juntamente com o anticoncepcional, ela tem mais fatores que podem levar ela a ter uma trombose. Por isso que é interessante a gente conversar com especialista para que você compreenda bem tudo isso. Esses mitos que vão surgindo vão numa velocidade da luz. E tem gente que fala uma porção de coisa que outras acreditam e não é bem assim. Agora vão acreditando Patrick, e vão repercutindo. E sabe também. o que a gente vê as pessoas, a gente vê muito na mídia, na internet, doutor Google mesmo. Eu tomava o fulano, e eles colocam, inclusive, os nomes dos anticoncepcionais como se eles fossem os grandes vilões da história, e não são. Na verdade, só muda o nome do anticoncepcional, a droga é a mesma. E aí aquela pessoa teve trombose. Aí, se você for ver, é uma paciente que já tem alguém na família que teve trombose, risco familiar, que a gente tem que pesquisar. Se tem alguém na sua família que já teve, a paciente está com IMC, o índice de massa corporal, né, acima de 30, já é uma obesidade grau 1, grau 2. Não faz uma caminhada, não sobe um lance de escada. Se tiver elevador, ela vai de elevador. E aí, no final de semana, ela gosta de beber e fumar. Aí ela quer um anticoncepcional que faça milagre. Não vai fazer. Não vai fazer. Ó, essa questão do anticoncepcional, tem gente que diz assim, se eu tomo anticoncepcional eu engordo. Isso pode acontecer? Não, isso acontece todo dia. Todas chegam, é muito difícil aquela paciente que é ao contrário, doutor, eu emagreci com anticoncepcional, é raro. A maioria, doutor, eu engordei. Na verdade, já foi comprovado, o anticoncepcional não engorda. Mas o que acontece? O anticoncepcional, ele é um hormônio, e como hormônio ele tem diversos efeitos. Um dos efeitos é a retenção de líquido. Então, realmente, você vai ficar mais inchada. Se você for ver um anel, aquele anel ele vai ficar mais apertadinho. Ou, às vezes, até um sapato. No final do dia, você pode perceber que os membros inferiores estão mais inchados. Então, o anticoncepcional faz você reter mais líquido. Tanto é que, quando a paciente chega e a gente sabe que é uma paciente que faz exercício físico, que tem uma alimentação saudável, a gente pode passar até uma espironolactona, que é um diurético, a gente vê que ela responde rápido, ela nem lembra depois que ela está tomando anticoncepcional. Ela não vai chegar com essa queixa porque ela é saudável. Agora, aquelas pacientes que têm uma alimentação toda desregulada, não fazem exercício, doutor, engordei 10 quilos, a culpa é do anticoncepcional. E a senhora explica isso direitinho para elas? Tudo. Elas compreendem Eu paro, perco assim, meia hora explicando, elas não acreditam muito, aí elas, não, mas é o anticoncepcional. Aí eu digo, e o pão? E o macarrão também, né? O arroz. Além do anticoncepcional. Aí elas param um pouquinho. Doutora, o DIU é um anticoncepcional? É. Mas, nesse caso, ele não é ingerido. Não. O DIU, na verdade, é um corpo estranho que a gente insere dentro do colo do útero. A gente tem diversos tipos de DIU. A gente tem o DIU de cobre, a gente tem o DIU que libera hormônio. E aí, cada um também tem a sua indicação. Não é todo mundo que pode usar, né, o DIU. Antigamente, se dizia que virgem, por exemplo... pacientes que nunca tiveram filhos não podiam usar. Mentira, pode usar. Mas o DIU de cobre, por exemplo, é um T invertido, assim, literalmente. A gente coloca no colo e fica lá. Ele dura 10 anos. 10 anos. Ele causa uma reação inflamatória ali no colo do útero. E aí, essa reação, quando o espermatozoide vem, aquele ambiente está hostil, não está um ambiente propício, e ele não consegue se movimentar, e ele morre. Aí, por isso que não acontece a fecundação. 10 anos. 10 anos. E se a pessoa quiser tirar isso aí, porque... Pode tirar. Não tem efeito colateral nenhum. Rapidamente. E o DIU, a vantagem do DIU, que assim que tira, o seu ciclo já volta ao normal, fica tranquilo. Só que, por exemplo, o DIU de cobre, ele aumenta um pouco o sangramento, a paciente todo mês ela vai sangrar um pouco mais, mas é um DIU, é um método de baixo custo, que é conseguido facilmente, a inserção é fácil, então, assim, não tem desculpa. Além da pílula e do DIU, que a gente está conversando aqui como métodos anticoncepcionais, existem outros também eficazes? Existem. Assim, Patrick, o que eu sempre falo para os pacientes, anticoncepcional
métodos hormonais, né, que é o DIU. Antigamente se usava muito o diafragma, colocava no colo e ali ficava acumulado o espermatozoide. Todos esses métodos, hoje principalmente usados, impedem a gravidez. Mas o método principal, as pessoas esquecem um pouquinho, que é o preservativo, que é o método de barreira. Então, a gente pode associar os métodos. Uma paciente ela pode usar o anticoncepcional, vai impedir ela de engravidar, e ela pode usar o método de barreira para evitar infecções, né? As infecções, as DSTs. Então, o ideal seria a gente se associar a esses métodos para essas pessoas que não têm um relacionamento fixo, que não conhecem o parceiro, a gente deveria associar. Agora, uma mulher que já é casada, já tem uma prole constituída e só não quer mais um filho, aí a gente vai ver qual é desses outros que a gente indica. Bem, a mulher sabe o anticoncepcional que ela deve usar ou ela precisa de uma orientação médica? Se ela nunca usou, ela deve ir ao especialista. Mas a gente vê muito pacientes que usaram e aí pararam por um tempo, engravidaram, e agora, doutora, mas eu queria voltar a tomar aquele que eu tomava, porque eu sempre me dei bem. Ela sabe que aquele fazia bem, que ela não tinha tantos efeitos colaterais. E aí, se não tiver mudado nada na situação dela, ela pode voltar a tomar o que ela já tomava. Anticoncepcional diminui ou aumenta o fluxo menstrual? Ele diminui o fluxo menstrual. Anticoncepcional oral, né? O DIU, por exemplo, dependendo do DIU, por exemplo, o de cobre, que foi isso que eu te falei, que ele causa essa reação inflamatória, ele aumenta o fluxo menstrual. O DIU de hormônio, que libera hormônio, são 5 anos esse de hormônio, ele diminui. Tem pacientes que nem menstruam. Então, vai depender do método. A mulher que está usando o anticoncepcional oral e ela ingere bebida alcoólica, perde o efeito? Não. Só que a pílula, ela tem que passar pelo trato gastrointestinal. Então, ela tem que ser totalmente absorvida. O que pode acontecer é se você tomar o comprimido e logo em seguida beber álcool, ingerir álcool, pode haver uma reação química e esse comprimido não ser totalmente absorvido. Então, o que a gente pede para os pacientes? Não tem problema de você ingerir seu álcool, mas pelo menos 2 horas depois que tomar o comprimido. Que é para ele poder ser absorvido completamente. É verdade, doutora, que anticoncepcional precisa ser cortado por alguns meses para que o organismo da mulher respire melhor? Mito também. E mito comprovado. Tem várias pacientes que chegam com uma gravidez indesejada. Ai, doutora, é porque eu estava tomando errado o anticoncepcional e aí agora a minha menstruação atrasou. Vai fazer o beta-HCG, grávida. Então, assim, o organismo ele não precisa desse tempo no anticoncepcional oral. A gente vai começar a falar agora, muito rapidamente, daquele anticoncepcional injetável que tem também. Entre o oral e o injetável, existe um que é melhor que o outro? Não, existe aquele que é melhor para a paciente. Eu tenho aquela paciente que é esquecida, que não vai tomar no horário certo, que não tem dificuldade para engolir comprimido, por mais que os anticoncepcionais sejam pequenos. Então, essa paciente eu já não vou passar o oral, que eu sei que não vai dar certo. Agora, eu tenho aquela paciente que fala, ai, doutor, eu odeio agulha, injeção não é comigo. Então, não adianta ser uma vez ao mês, ou até de 3 em 3 meses, que a gente tem anticoncepcional injetável, que é a cada 3 meses, que eu sei que ela não vai aderir direito. Agora, aquela paciente que quer ter um controle melhor do ciclo dela, saber quando ela vai menstruar, quando é que vai parar, é melhor o oral. O injetável não faz isso, ela perde um pouco o ciclo dela. E o anticoncepcional adesivo? Também tem tem eficácia? Que é total eficácia. Só que, assim, também tem algumas contraindicações que a gente vê mais no consultório, isso não é nem de livro. Mas, por exemplo, aquelas pacientes que a gente vê, por exemplo, personal trainer, tua paciente, é aquela paciente que fica na academia o dia inteiro, aquela paciente que tem um suor, uma sudorese, mas a gente sabe que aquele PET, ele pode sair com mais facilidade. PET. É o PET, é o adesivo. Então, ele pode sair com mais facilidade. Então, tem que ver, ela vai ficar suando mais. Então, de repente, não é um método bom para essa paciente. Além disso, é um método de elevado custo. A mensal deve estar em torno de R$90. Então, e tem que ser usado mensalmente? Mensalmente. Na caixa vem 3 PETs. Você põe um a cada semana e fica uma semana sem utilizar. Então, não adianta a gente passar para a paciente, não, porque eu quero. Passa esse para a paciente, não tem contraindicações, esse é o PET, e aí ela não vai conseguir comprar depois do 3º mês. Você pensa que é fácil ser mulher? Estamos no mês da mulher.
Deve ser todo dia, né? Não é fácil ser mulher, não. Yasmine Bader, ginecologista, obstetra, muito obrigado pela Obrigada a divisão você. dos seus conhecimentos conosco, nos fazendo compreender bem toda essa situação. Tenha um bom dia e Bom feliz dia. mês da mulher. Obrigada.